Inclusive, até falando um pouco mais, né, tentando entender um pouco mais sobre todo este cenário. Agora chegou a hora da gente começar a nossa rodada de conversas. A gente recebe o Frederico Castro, que é gestor da Mirante Investimentos. Frederico, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigada pelo seu tempo. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Obrigada, prazer é nosso. Frederico, eu queria entender um pouco da sua visão, né? Este cenário global que a gente tem falado, né? Estamos trazendo aqui justamente, acho que é essa preocupação em relação a essa desaceleração deste crescimento, tanto China quanto, né, a própria Europa, enfim, a gente está vendo aí um cenário de desaceleração global que traz aí, né, uma mudança um pouco assim em relação a perspectivas, né? Eu queria entender um pouco da sua visão, se isso de alguma forma exige mais cautela aqui no Brasil, para os investidores, como você tem enxergado justamente esses desafios, né, deste cenário global e os impactos disso para os investidores brasileiros? Perfeito, perfeito. O que a gente tem visto aqui, na verdade, é o seguinte, né? Mais recentemente, os ativos sofreram bastante em função da abertura dos juros norte-americanos, né? E eu acho que essa é a grande questão que precisa ser resolvida nos próximos meses, né? Onde que vai parar os juros americanos? Eu acho que talvez esse seja o grande driver dos mercados nos próximos meses, porque, de certa forma, quando a gente olha as ações brasileiras, elas permanecem baratas, né? Nós estamos num cenário aqui de reaquecimento da economia, apesar de a gente estar rodando com um PIB forte. Esse PIB foi muito puxado pelo agro nos últimos trimestres, né? Então, quer dizer, a economia, o consumo local, o consumo doméstico, ele precisa ganhar tração, né? E existe uma expectativa muito grande de que isso aconteça ao longo do segundo semestre. Então, as ações brasileiras continuam muito baratas, né? Mas o que a gente precisa levar em conta é justamente o comprador marginal dessas ações. E esse comprador marginal, certamente, é o investidor estrangeiro, né? E o comportamento do investidor estrangeiro, eu acho que ele vai estar muito atento à dinâmica de juros nos Estados Unidos, né? Pode concluir, Fred. Desculpa, é que teve ali uma pausa no seu áudio, mas a gente já ficou claro ali no final. Pode concluir. Não, perfeito. Então, o que a gente acredita é que o grande driver realmente vão ser os juros norte-americanos. Na reunião do Jackson Hole da semana passada, a sensação que nós tivemos é que a gente ainda tem algumas elevações na taxa, né? E isso é o que tem causado apreensão nos mercados. Então, assim, na nossa visão aqui, se você tiver comprado em bons ativos locais, eu acho que você consegue atravessar esse cenário de desaceleração, e a gente tem que torcer, principalmente investidores brasileiros, para uma reaceleração da economia no segundo semestre. Se a gente tiver essa reaceleração da economia, eu acho que os ativos aqui vão performar bem, porque a gente vai ter um cenário de juros em queda com crescimento das empresas, né? Então, isso deve sim trazer bons retornos para o nosso mercado. Pode colocar água no nosso chope, é justamente esse diferencial de juros entre Estados Unidos e Brasil. Se a gente tiver lá um cenário de necessidade de combate mais firme à inflação, a gente precisa colocar mais juros lá, e mais juros na economia sempre é um freio, e sendo um freio você pode provocar aí eventualmente um sell-off nos mercados, e nós, como os mercados emergentes, nós vamos sentir, não tenho dúvida disso.